Olá, pessoal. Então, nós vamos apresentar hoje um outro capítulo na história do Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, hoje, é um dos maiores centros turísticos do sul do Brasil, a praia de Balneário Camboriú. Eu já falei aqui nesse nosso canal da existência de um quilombo contemporâneo em Balneário Camboriú, o Quilombo do Boi, o Morro do Boi. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar, participar da elaboração do histórico do Morro do Boi, quando eles estavam reivindicando o reconhecimento como quilombo urbano ou quilombo contemporâneo. Mas bem antes disso, em 2007, a minha então orientanda, Fabiane Pereira Sabchuk, hoje professora do Colégio de Aplicação da Univale, elaborou um trabalho de conclusão de curso de graduação em História, intitulado Território Negro em Espaço Urbano, o bairro dos Pioneiros de Balneário Camboriú. Isso em 2007, faz algum tempo, né? Infelizmente, esses trabalhos de conclusão de curso, eles ficam engavetados nas prateleiras, eles não ganham muita visibilidade. E são trabalhos com consistência acadêmica que deveriam servir como fontes para os professores de ensino médio, de ensino fundamental, né, das redes estaduais, municipais e particulares de ensino. Mas após cumprir o seu papel né, de conclusão de curso, poucos deles conseguem ser publicados numa modalidade de cartilha ou numa modalidade de livro didático-pedagógico. Então, aproveito aqui para lançar uma sugestão para as prefeituras municipais, as secretarias de educação municipal, as secretarias de culturas, aqui da região da Anfre, tem muitos bons trabalhos de conclusão de curso na área de história, de geografia, de pedagogia, ciências sociais, ciência política, direito, que são trabalhos que revelam um outro olhar sobre as cidades aqui da Anfre, que após terem cumprido o seu papel, né, de trabalho de conclusão de curso, devem ser metamorfoseados em material didático pedagógico. Eu incluo o trabalho da Fabiane sobre a população negra do Balneário de Camboriú nesse contexto. O trabalho dela, como eu já disse anteriormente, intitulado Território Negro e Espaço Urbano, o bairro dos Pioneiros de Balneário Camboriú, é de 2007. Eu vou trazer a vocês aqui alguns fragmentos desse trabalho. Primeiro, eu quero dizer que ele foi dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, a arte de rememorar, memória e silêncio no canto da praia. O canto da praia, segundo o trabalho de Fabiane, é um lugar de resistência, um lugar de pescadores artesanais, um lugar de territorialidade negra. O segundo capítulo,
Território Negro, visibilidade e exclusão no bairro dos Pioneiros. Com esse crescimento acelerado do Balneário de Camboriú, de Itajaí, de Itapema, de Penha, de Armação do Itapocorói, sobretudo a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, com a construção da BR-101. Muito das comunidades tradicionais foram desalojadas, perderam de diferentes formas o seu território, a sua territorialidade, tiveram que migrar para os centros urbanos, como, por exemplo, Itajaí, inchando a periferia e trazendo com seus moradores uma nostalgia do passado, uma espécie de banzo, de saudade da terra natal. E a partir do momento que a gente conversa com essas pessoas que migraram, muitos deles contra a sua vontade, porque a especulação imobiliária falou mais alto, eles rememoram o passado, é lógico, de uma forma nostálgica, mas que revela muito da vida material. O contraste entre o que eles tinham e o que eles não têm hoje. Então, o trabalho de Fabiane nos ajuda a pensar um pouco isso, né? O balneário de ontem. E tem ocorrido um fenômeno muito forte aqui no litoral de Santa Catarina, sobretudo aqui no litoral norte, é que daqui a pouco nós somos uma cidade sem passado. Em nome do turismo, da indústria do turismo, da modernização, do progresso, etc, etc e tal, está havendo um apagamento da história da localidade. Alguns podem dizer, Bento, mas é o preço do progresso. Não necessariamente. Eu tive a oportunidade de viver um ano em França, em Toulouse, uma cidade que tem permanências da época do Império Romano e que não se deixou modernizar, que aliás que se modernizou sem necessariamente destruir o passado. Então essa ditadura do moderno sobre o antigo, isso é uma coisa, na minha opinião, um tanto quanto doentia, um apagamento da memória, uma, vamos dizer assim, uma ditadura do econômico sobre o cultural. Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, Armação, Brusque. A região da Anfra está passando por esse processo. Isso não é uma coisa natural, não é normal, né? Não é natural. Então nós precisamos refletir um pouco sobre isso, sobre o lugar de vivência, sobre as tradições, as memórias, os hábitos. O progresso não pode ser o discurso que sobrepõe a sociabilidade, a existência humana, a memória coletiva, sobretudo. Então, eu estou falando tudo isso porque o trabalho de Fabiane nos remete a isso.
O capítulo 3, ela fala sobre identidade negra, Igreja São Sebastião e a festa de Nossa Senhora no Canto da Praia. Essa questão Canto da Praia e bairro Pioneiros. A princípio, a nomenclatura era Canto da Praia. Posteriormente, ficou conhecido como Bairro dos Pioneiros. Ela trata um pouco dessa questão também, das denominações, das nomenclaturas. É muito comum as ruas antigas serem conhecidas pela forma como os seus moradores a denominavam. Beco da Marreca, Beco do Quilombo, Beco do Germano, Beco do Anísio. Era assim, muitas vezes, que a população aqui em Itajaí reconhecia certas localidades a partir dos seus protagonistas. Mas depois, com a urbanização, foram votados na Câmara de Vereadores nomes, talvez de pessoas que nunca passaram por essas localidades e passaram a denominar aquelas ruas ou aqueles becos. Mas uma coisa muito importante que na memória da população, esses antigos nomes permanecem por algum tempo, ao menos. É o caso do bairro dos Pioneiros. Quando é que o Canto da Praia deixou de ser oficialmente Canto da Praia e passou a ser Bairro dos Pioneiros? Por que razões? Quem inventou essa denominação e em função de quê? Não é? Então, acho que nós precisamos também respeitar a memória coletiva. Coisa simples, mas que, na verdade, revela uma relação de poder. Quem pode nomear o quê? Segundo Foucault, isso é uma relação de poder. Não é? E nós temos assistido muito isso, sobretudo nas transições políticas. Por exemplo, muitas ruas em Itajaí, que na época do Império remetiam a personagens políticas do Império, na República, esses nomes foram simplesmente trocados. Rua Pedro II, Rua Conde D. Né? Onde ficavam essas ruas? E que nome elas têm hoje? Essa história precisa ser também revelada. Em que momento a Rua X foi denominada de Rua Y? Em função de quê? Mas eu estou falando isso porque nós estamos tratando de um trabalho que revela uma balneário de Camboriú hoje praticamente invisível. Isso me lembra Ítalo Calvino na obra Cidades Invisíveis, que ele descreve uma cidade que não existe mais, uma cidade sem passado, mas que esse passado está registrado nas memórias e nas poucas culturas materiais que o tal progresso não conseguiu engolir ou destruir. Então, essa balneário de Camboriú
que Fabiane nos apresenta é uma Balneário Camboriú que não está próxima dos olhos dos turistas e mesmo dos moradores que ali se estabeleceram a partir dos anos 90, anos 2000, né? Mas que faz parte da história desse balneário turístico. Então eu quero convidar vocês a nos acompanharem durante algum tempo, durante 2 ou 3 postagens, onde nós trataremos dessa territorialidade negra no balneário Camboriú, né? O balneário mais conhecido do sul do Brasil. Africanidades Conectadas tem outras coisas, entre outras coisas, a função de revelar a presença negra em locais aparentemente de brancos de colonização europeia, né? Ou de cartão postal para o turismo, desde que esteja dentro dos moldes preconizados pela cultura eurocêntrica. Africanidades Conectadas. Um outro olhar, um olhar plural sobre a sociedade brasileira, sobre Itajaí, sobre a Foz do Itajaí, sobre a América, sobre o Ocidente, a partir de África, o continente mãe. Foi dali que, segundo as pesquisas científicas, saíram mesmo os nossos antepassados. A África como berço da humanidade. Fique conosco, nos acompanhe. Dê a sua opinião, sugestões de temas para que nós possamos tratar aqui.